Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de endocrinologia. Hoje a gente vai falar sobre a obesidade. Então, começando com a definição. A obesidade ela é caracterizada pelo excesso de gordura no organismo. E a gente avalia a obesidade através de dados antropométricos. Através desses dados, a gente vai calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Ele é calculado através do peso em quilogramas, dividido pela altura ao quadrado, a altura em metros ao quadrado, ok? Em relação à etiologia, a obesidade ela tem uma etiologia complexa e ela é também multifatorial. A gente vai ter fatores ambientais e fatores genéticos interferindo com o desenvolvimento da obesidade. Então, em relação aos fatores ambientais, a gente tem estilo de vida sedentário, a gente tem uma dieta que é rica em calorias, muito mais do que aquele indivíduo necessita, e também fatores emocionais. E em relação à genética, a gente tem uma herança poligênica. O que isso significa? Que são vários genes que vão contribuir com o desenvolvimento da obesidade. É importante lembrar que quando a gente fala que a genética influencia na obesidade, a gente não deve pensar que a partir do momento que eu tenho os genes, ou seja, eu tenho a predisposição, eu tenho pai e mãe obeso, óbvio que a chance dessa criança desenvolver a obesidade é muito maior, mas não é inevitável. Então, a gente tem a epigenética, fatores ambientais influenciam fatores genéticos e com isso a gente pode, então, evitar o desenvolvimento da obesidade se a gente propiciar, se a gente proporcionar um ambiente saudável para essa criança, ok? A classificação da obesidade é tida como primária ou exógena e é tida como secundária. Então, eu falo que a obesidade é primária quando eu tenho essa interação de fatores genéticos e ambientais. E ela é secundária quando ela decorre de uma alteração genética, endócrina, neurológica ou do uso de algum medicamento. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, então é importante que na anamnese a gente questione essa família, qual a idade em que houve esse ganho de peso excessivo, qual é o roteiro alimentar dessa criança, então ao longo do dia, como ela se alimenta, como que é a atividade física, se ela faz de forma regular ou não, se ela tem alguma comorbidade, se há história familiar positiva para a obesidade e se há também alguma alteração, algum contexto psicossocial. O exame físico, a gente vai avaliar o peso e a altura a fim de calcular, então, o IMC. A partir do cálculo do IMC, a gente vai plotar esse valor em curvas que são padronizadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, aqui, para mostrar para vocês as curvas de peso, estatura e índice de massa corpórea, eles são definidos de acordo com idade e também com sexo. A gente vai falar nessa aula especificamente do IMC. Então, a gente tem curva do sexo feminino, que são essas curvas em rosa. A idade aqui é do nascimento até os 5 anos e vocês aprenderam na aula de crescimento que as curvas, elas podem ser representadas por score, né, o score Z, ou através do percentil. Eu trouxe para vocês uma curva que utiliza o score Z, tá? Então, IMC de uma criança do sexo feminino do nascimento aos 5 anos, ou seja, abaixo de 5 anos. Como essa curva é do score Z, a gente vai utilizar esse pedacinho aqui da tabela. Então, se a minha criança ela se localiza entre o +1 e o +2 do score Z, eu vou classificá-la como risco de sobrepeso. Se ela está entre o +2 e o +3, como sobrepeso. E se ela está acima do +3, eu digo que ela tem obesidade. Isso para crianças abaixo de 5 anos. A mesma coisa para os meninos, tá? Então, essa é uma curva de IMC, sexo masculino. Ela utiliza o score Z de 0 a 5 anos. A classificação é a mesma, tá? Porque eu estou falando de uma criança menor de 5 anos. Aqui para mostrar
uma outra curva de IMC com outra faixa etária. Aqui a gente está falando de crianças de 5 a 19 anos. Então, nós temos aqui meninas. Vamos lá para o nosso score Z, para o nosso ponto aí da tabelinha que fala da classificação. Então, se eu tenho a criança entre o +1 e o +2, eu vou classificá-la como sobrepeso. Entre o +2 e o +3 como obesidade e acima do +3 como obesidade grave. Então, há uma diferença entre menor de 5 anos e maior de 5 anos. Isso é importante a gente saber para a prova, tá? Aqui dos meninos, né? O gráfico é em azul, 5 a 19 anos, e aqui a parte da tabelinha que nos cabe em relação à classificação. Como a gente falou previamente, o IMC ele é um parâmetro que a gente utiliza para diagnóstico da obesidade. A gente vai avaliar o dado antropométrico do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o IMC ele vai representar o acúmulo excessivo de gordura. Mas a gente tem que tomar cuidado com o IMC em algumas situações. Se eu tenho um paciente com uma quantidade de massa magra elevada, por exemplo, um atleta, eu posso superestimar o valor de IMC. Da mesma forma que se eu tenho um paciente com uma baixa estatura, eu também posso ter aí eu posso acabar superestimando esse valor. Se eu tenho um paciente que tem uma baixa quantidade de massa magra, por exemplo, para uma inatividade física, eu posso subestimar esse valor de IMC. Então, como o IMC, em algumas situações a gente tem que tomar cuidado, porque de forma geral ele vai avaliar acúmulo excessivo de gordura, ele pode estar alto num atleta, e isso não significa obesidade. A gente vai lançar a mão também de outros parâmetros que vão ajudar nessa avaliação de composição corporal. Então, a gente vai avaliar as dobras cutâneas, a gente vai ferir dobras cutâneas, circunferência do braço, impedância bioelétrica, na tentativa de identificar percentual de gordura e percentual de massa magra. Quais são as complicações da obesidade? Então, a obesidade ela pode desencadear hipertensão arterial, dislipidemia, resistência insulínica, e a resistência à insulina está relacionada à esteatose hepática, à síndrome dos ovários policísticos, à apneia obstrutiva do sono e a lipodistrofias. Lembrando que todas essas complicações e a obesidade aumentam o risco de doença cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela propõe que para as crianças, tanto crianças quanto adolescentes, que apresentam um excesso de peso, a gente faça um screening, a gente faça uma triagem. Então, a gente vai solicitar para elas um rastreio glicêmico, então, glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, o perfil lipídico, solicitando o colesterol, as frações HDL e LDL e também os triglicérides. A gente vai dosar a alanina aminotransferase, que é a TGP. Então, esse é um screening universal para as crianças e adolescentes em excesso de peso, com excesso de peso, tá ok? Existem algumas situações em que a gente tem que ficar muito alerta, muito atento, para não pensar em causas primárias, mas sim investigar a possibilidade de causas secundárias, sejam doenças genéticas ou endócrinas. Então, se eu tenho um paciente que está obeso no seu primeiro ano de vida, que tem uma obesidade grave antes dos 5 anos, que tem um déficit intelectual, que tem dismorfismos faciais ou malformações associadas, que tem baixa estatura ou tem uma velocidade de crescimento diminuída, que tem uma hiperfagia intensa. Isso tem que acender um alerta para a gente pensar em investigar causas secundárias. E como que a gente vai tratar a obesidade na faixa etária pediátrica? Então, de forma geral, a gente vai estimular uma alimentação mais saudável. Pedir que essa família ajude a criança a melhorar sua nutrição, diminuir alimentos calóricos, ultraprocessados e aumentar a ingesta de alimentos mais saudáveis e naturais. A gente vai estimular a prática de atividade física de forma regular, não só as atividades que a criança faz na escola, mas também em outros horários, extraescolares.
E a gente precisa muito do engajamento dessa família. Então, a família tem que apoiar essa criança, tanto quanto a alimentação e quanto a atividade física, para que a gente consiga atingir os objetivos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual de Orientação à Obesidade de Crianças e Adolescentes, ela propõe metas de tratamento. Então, ela propõe que se eu tenho uma criança que se encontra entre o percentil 85 e 95, eu vou avaliar se ela tem ou não comorbidade. Então, se ela não tem comorbidade, a gente vai sugerir que ela mantenha o seu peso, mas que ela melhore a sua alimentação, que ela pratique atividade física. Se ela tem comorbidades, a gente vai avaliar a faixa etária. Se ela tem entre 2 e 7 anos, eu quero que ela mantenha o seu peso, mas que ela consuma alimentos mais naturais, mais saudáveis, faça atividade física. Se ela tem mais de 7 anos, a gente vai querer que ela tenha uma redução de peso também. Então, eu quero que ela melhore a alimentação, que ela pratique atividade física, mas preciso que ela reduza o seu peso. Quando eu tenho uma criança que já está acima do P95, eu vou avaliar a comorbidade ou não. Se ela tem comorbidade, eu já quero redução de peso. Se ela não tem comorbidade, eu vou avaliar sua faixa etária. Se ela tem entre 2 e 7 anos, a gente vai manter o peso, lembrando das recomendações de atividade física e de dieta. Se ela tem mais de 7 anos, também vai ter que fazer uma redução gradual do peso associada aí com a alimentação e com a atividade física. TEP de 2013, como que isso aparece nas provas? Então vamos lá. A prevalência da obesidade tem aumentado de forma acelerada nas crianças brasileiras e ela pode comprometer a saúde não só da criança, mas do adulto que ela será. Entre as medidas abaixo, a única que não tem impacto positivo na prevenção da obesidade é. Então, quem que tem impacto positivo para prevenir a obesidade? Aleitamento materno tem, é um efeito protetor em relação à obesidade. Atividade física regular também vai prevenir. Reduzir o uso de alimentos, a ingestão de alimentos processados, também é uma medida de prevenção. Diminuir o tamanho das porções dos alimentos, também é uma medida preventiva. O que a gente tem que não é preventivo é o uso do hipoglicemia antioral. É uma medida terapêutica e não preventiva, no caso de um paciente obeso que evolui com resistência à insulina. Tá? A alternativa correta é a letra C. Questão da Anhiggs de 2021. É uma criança de 1 ano e 6 meses que tem um peso de 12,5 kg e um IMC de 18. Considerando essas medidas isoladas que foram registradas no gráfico da caderneta de saúde da criança, ela tem peso para a idade e IMC classificados. Então, ele te deu um peso, ele te deu um valor de IMC, ele plotou isso no gráfico e quer que você classifique o estado nutricional da criança. Então, aqui está o gráfico para a gente avaliar. Então, observem que ele já forneceu aí um pedacinho só da caderneta da criança com o gráfico do peso e o gráfico do IMC. Ele já plotou para a gente. Então, no peso, 1 ano e 6 meses, essa criança tem 12,5 kg e ela está localizada entre o +1 e o +2. Em relação ao IMC, para 1 ano e 6 meses, ela tem o valor, o IMC de 18, ela está localizada entre o +1 e o +2. Quando a gente tem uma curva de peso e esse paciente se encontra entre o +2 e o -2, a gente classifica como peso adequado para a idade. Quando a gente tem um IMC localizado entre o +1 e o +2, numa criança menor de 5 anos, a gente vai classificar como risco de sobrepeso, tá? Então, vamos ver as alternativas. Então, na alternativa A, peso elevado e sobrepeso? Não, ela teria sobrepeso se ela tivesse entre o +2 e o +3. Adequado e eutrofia? Não. Elevado e obesidade? Não é obesidade, porque ela teria que estar acima do +3. Então, aqui nós estamos diante de um peso adequado entre o +2 e o -2 e um risco de sobrepeso, porque ela se encontra entre o +1 e o +2 do score Z. A alternativa é a letra D. Até mais, pessoal. Bons estudos!